A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, o que aconteceu entre o ano 3500 e 3000 a.C. A pré-história é basicamente dividida entre Paleolítico, Mesolítico, que é o período intermediário, ou seja, do meio, Meso, e o Neolítico. Existia a noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim todos os acontecimentos anteriores ao que aconteceu antes da escrita foi catalogado ou então conhecido como pré-história. A pré-história abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás até o surgimento da escrita, 3.500 anos atrás, e é dividido da seguinte maneira: Paleolítico. O período paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente de pedra lascada. E o Paleolítico é dividido em 3 fases: Paleolítico inferior, que esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para sua sobrevivência, isso dado o início. Depois, o Paleolítico Médio, que compreendeu de 250 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, e esse é caracterizado principalmente pela presença do homem de Neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos atrás. E para fechar, tem o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo. Alguém se lembra do filme 10 mil anos antes de Cristo? Pois é, nesse período as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começou a ser concebida pelo homem. Segundo período da pré-história, Mesolítico. O Mesolítico é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico. Meso quer dizer meio, que aconteceu em determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história destacam que o Mesolítico aconteceu sobretudo em locais onde houve glaciações intensas. Aconteceu na Europa e em partes da Ásia e estendeu-se aproximadamente entre 13.000 e 9.000 a.C. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça e em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. E ficou marcado também pelo desenvolvimento da olaria, que é a produção de cerâmica, e também a técnica de produção de tecidos, considerando-se o fim desse período o momento em que a agricultura foi desenvolvida, por volta de 9.000 a.C. Terceira fase da pré-história, Neolítico. O Neolítico é a última fase da pré-história e estendeu-se de 10.000 a.C. até 3.000 a.C., 3.500, quando houve o surgimento da escrita, como a gente já disse. Essas datas, que são aproximativas, assinalam 2 marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve um surgimento da agricultura, um importante marco para o desenvolvimento do homem, e por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitiu ao homem fixar-se em um local. Como bem sabemos, antes do surgimento da agricultura, haviam muito mais nômades, e todo o Homo sapiens era nômade, porque necessitava procurar alimento e também a sobrevivência por locais mais adequados àquilo que necessitava. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plátio. Junto ao desenvolvimento da agricultura veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga, na agricultura, como animal de tração, servia de alimento até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades que possibilitaram a sedentarização humana, ou seja, fixar-se em um local, resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos, como hoje a gente conhece as grandes metrópoles, Nova York, São Paulo e outras. O Neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, o que permite o homem construir casas de pedra e construção megalíticas. Essas últimas até hoje não tiveram sua finalidade muito bem esclarecidas pela arqueologia.
A olaria surgiu em muitos lugares e foi aprimorada em outros. Ao passo que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam tornaram-se mais complexas e mais desiguais, uma vez que as pessoas que estavam diretamente envolvidas com o gerenciamento dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalúrgica, isso é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição do metal, e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme.